Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra da alma, descobriu através de revelações místicas e anos de autoobservação que os maiores inimigos da vida espiritual não são os pecados evidentes, mas aqueles que se disfarçam de virtudes, que se escondem em nossas conversas cotidianas, em nossos pensamentos mais íntimos, em nossos silêncios aparentemente inocentes. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Hoje tu vais descobrir esses 12 pecados que talvez estejas cometendo neste exato momento, sem saber que cada um deles afasta tua alma de Deus como uma névoa silenciosa que embaça o espelho da consciência. Prepara-te, porque esta não é uma lista comum de proibições, é um mapa preciso para a libertação interior, traçado pela mão de quem atravessou as noites mais escuras da alma e encontrou a luz que nunca se apaga. Era uma madrugada fria no convento de São José, quando Santa Teresa acordou sobressaltada, não por um pesadelo, mas por uma claridade interior que a deixou tremendo. Havia passado anos pensando que conhecia seus próprios pecados, confessando-se regularmente, examinando sua consciência com o rigor que aprendera desde jovem. Mas naquela noite, uma voz suave e terrível lhe sussurrou ao coração: Teresa, tu vês apenas a superfície. Os pecados que mais te afastam de mim são aqueles que nem sequer reconheces como tais. ¿Te has dado cuenta de que puedes estar pecando ahora mismo mientras lees estas palabras sin siquiera saberlo? Santa Teresa descobriu naquela revelação que os pecados mais perigosos são como serpentes invisíveis que se alimentam de nossa inconsciência. Não são as faltas grosseiras que todos reconhecem, mas aquelas pequenas traições à verdade, aqueles julgamentos disfarçados de observações, aquelas palavras aparentemente inocentes que carregam veneno. Durante os dias que se seguiram àquela revelação, Teresa iniciou uma vigilância interior mais profunda do que jamais havia experimentado. Começou a observar não apenas seus atos, mas a origem secreta de cada pensamento, a intenção oculta por trás de cada palavra, o movimento sutil do coração antes mesmo que se transformasse em ação. E foi então que descobriu algo aterrorizante. Cometia dezenas de pequenos pecados a cada dia, pecados tão sutis que os confessores nem sequer os identificavam como faltas. Essa descoberta não a levou ao desespero, mas a uma humildade ainda maior. Senhor, orava ela, se até uma alma que te busca dia e noite pode errar tanto sem perceber, como devem estar aqueles que não vigiam? E foi assim que nasceu sua missão de revelar esses pecados ocultos, não para atormentar as consciências, mas para libertar as almas de uma escravidão invisível que as impedia de voar às alturas do amor divino. Na manhã seguinte àquela revelação, Santa Teresa procurou seu confessor com o coração pesado. Padre, disse ela, descobri que sou pior pecadora do que imaginava. O sacerdote, acostumado com os escrúpulos de consciência da santa, preparou-se para ouvir as mesmas pequenas imperfeições de sempre. Mas Teresa começou a confessá-lo de uma forma completamente nova. Pequei ao julgar interiormente uma irmã que chegou atrasada à oração, mesmo sem dizer uma palavra. Pequei ao sentir uma satisfação secreta, quando outra cometeu um erro que eu não cometi. ¿Cuántas veces has experimentado esa satisfacción oculta cuando alguien falla en algo que tú haces bien? Teresa había descoberto o primeiro dos pecados invisíveis, a comparação secreta. Não era apenas orgulho evidente, era algo mais sutil, uma forma de elevar-se interiormente às custas dos outros, sem que ninguém percebesse, nem mesmo ela mesma durante anos de vida religiosa. O confessor ficou intrigado. Teresa continuou: pequei ao fazer uma obra boa, ajudar uma irmã doente, mas com a intenção secreta de que outras vissem minha caridade. O ato era bom, padre, mas meu coração estava dividido. Era o segundo pecado invisível, a intenção impura disfarçada de virtude. Quantas vezes fazemos o bem, mas com parte do coração buscando reconhecimento, aprovação ou simplesmente a sensação de superioridade moral? Quando Teresa terminou aquela confissão, ambos ficaram em silêncio. O padre compreendeu que estava diante de uma revelação sobre a natureza humana que poucos santos haviam percebido com tanta clareza. Filha, disse ele,
Tu descobriste o que os padres do deserto chamavam de pecados do coração, aqueles que só Deus vê, mas que são os mais perigosos para a alma. Teresa assentiu, sabendo que sua missão seria agora ensinar outros a reconhecer essas armadilhas invisíveis que mantêm tantas almas prisioneiras sem que elas sequer suspeitem. Durante as semanas seguintes, Santa Teresa mergulhou numa observação meticulosa de seus próprios pensamentos, como um cientista espiritual investigando os movimentos mais sutis da alma. Descobriu que a mente, deixada sem vigilância, comete pecados a cada instante, não pensamentos impuros evidentes, mas algo muito mais sutil e perigoso. Meu Deus, escreveu em seu diário, quantas vezes julgo uma pessoa por sua aparência antes mesmo que ela abra a boca? Te has dado conta de que podes estar pecando solo com mirar? Teresa identificou o terceiro pecado invisível, o julgamento instantâneo. Aquele olhar que avalia, que classifica, que condena ou aprova uma pessoa em segundos, baseado em aparências, roupas, jeito de falar. Nossos olhos, dizia ela, podem ser tribunais mais severos que qualquer corte de justiça, e condenamos almas inteiras sem nem sequer conhecê-las. Mas havia algo ainda mais sutil que Teresa descobriu observando seus pensamentos durante a oração. Às vezes, quando uma irmã compartilhava uma dificuldade, Teresa notava que sua primeira reação interior não era compaixão, mas uma espécie de alívio secreto. Graças a Deus que não tenho esse problema. Era o quarto pecado invisível, a falsa gratidão comparativa. Agradecer a Deus não pelos dons recebidos, mas por estar melhor que outros. Teresa percebeu que esse pecado era particularmente traiçoeiro porque se disfarçava de piedade. Quantas vezes, refletia ela, agradeço a Deus por não ser como o publicano, sem perceber que me transformei no fariseu da parábola? Era uma forma sutil de usar a oração para alimentar o orgulho, de transformar a gratidão em instrumento de comparação e superioridade. ¿Alguna vez has agradecido a Dios por no tener los problemas de otros en lugar de agradecer simplemente por lo que tienes? Escribe en los comentarios. Santa Teresa, enséñame a ver mis pensamientos ocultos y suscríbete al canal para descubrir los otros pecados invisibles que pueden estar apartando tu alma de Dios sin que te des cuenta. Santa Teresa, sabia que as palavras eram como sementes. Uma vez plantadas no coração de quem escuta, germinavam para o bem ou para o mal, independentemente da intenção de quem as pronunciou. Por isso, começou a observar não apenas o que dizia, mas como dizia, quando dizia e, principalmente, o que deixava de dizer. Foi então que descobriu alguns dos pecados mais sutis relacionados à fala, pecados que cometemos diariamente sem perceber que cada palavra pode ser uma ponte ou um muro entre nossa alma e Deus. O quinto pecado invisível que Teresa identificou foi a mentira por omissão. Não se tratava de mentir descaradamente, mas de deixar que outros formassem impressões falsas sobre nós sem corrigi-las. Quantas vezes, escreveu ela, permiti que uma irmã pensasse que eu havia rezado mais do que realmente rezei, apenas porque não a corrigi quando ela me elogiou por minha piedade. Era uma forma sutil de roubar glória que pertencia a Deus, alimentando uma imagem falsa de santidade. ¿Cuántas veces has dejado que otros crean algo mejor de ti sin corregir esa impresión? Teresa descobriu que esse pecado era especialmente perigoso porque nos fazia cúmplices de nossa própria mitificação. O sexto pecado invisível era ainda mais comum, a crítica disfarçada de preocupação. Estou preocupada com fulana, dizia uma irmã, mas Teresa percebeu que por trás dessa aparente caridade se escondia muitas vezes o prazer sutil de falar sobre os defeitos alheios. Teresa observou que esse pecado se espalhava como fogo no convento. As irmãs falavam dos problemas umas das outras com tom de oração, pedindo para rezar por fulana que está passando por dificuldades, mas na verdade alimentavam a curiosidade e o julgamento mútuo. Meu Deus, orava ela, quantas vezes transformamos nossa preocupação genuína em pretexto para vigiar a vida alheia? Era uma forma diabólica de usar a caridade para disfarçar a maledicência. O sétimo pecado da palavra que Teresa descobriu foi o mais sutil de todos,
o silêncio covarde. Não era apenas calar quando deveria falar, mas calar por medo de incomodar, por comodismo, por não querer se envolver. Pequei gravemente, confessou ela um dia, quando uma irmã falou mal de outra na minha presença e eu não a corrigi, não por prudência, mas por covardia. Teresa compreendeu que há momentos em que o silêncio se torna cumplicidade e a omissão se transforma em traição à verdade e à caridade. No silêncio profundo de suas meditações, Santa Teresa começou a perceber que o coração humano é como um teatro onde se representam dramas invisíveis que ninguém mais pode ver, mas que Deus observa com infinita tristeza. Era lá, nesse santuário interior, que se escondiam os pecados mais sutis e perigosos, aqueles que não deixavam rastros externos, mas que envenenavam a alma gota a gota, como veneno lento que mata sem que a vítima perceba. O oitavo pecado invisível que Teresa descobriu foi a inveja disfarçada de justiça. Quando via uma irmã mais jovem receber elogios do confessor, sentia uma pequena irritação que racionalizava dizendo: ela não merece tanto reconhecimento, eu trabalho mais. Te has sentido molesto quando alguém recebe reconhecimento que crês merecer, mas tu? Teresa percebeu que essa irritação não era sede de justiça, mas inveja mascarada, um veneno que corroía sua paz interior sem que ela inicialmente reconhecesse sua verdadeira natureza. O nono pecado do coração era ainda mais sutil, o orgulho espiritual disfarçado de humildade. Teresa notou que às vezes se sentia secretamente superior às irmãs que tinham dificuldades na oração, pensando: graças a Deus que não sou seca espiritualmente como ela. Era uma forma diabólica de transformar os dons de Deus em motivos de vanglória, usando as próprias graças recebidas como instrumentos de comparação e julgamento. Mas o 10º pecado que Teresa descobriu em seu coração foi o mais doloroso de reconhecer: a desconfiança disfarçada de prudência. Em momentos de dificuldade, quando as provisões do convento escasseavam ou quando enfrentava oposição às suas reformas, Teresa percebia uma voz interior sussurrando: Deus te abandonou, você terá que resolver isso sozinha. Disfarçava essa desconfiança como sendo realista ou prudente, mas era na verdade uma falta de fé que a separava da paz que só vem do abandono total na providência. Teresa descobriu que esses pecados do coração eram os mais perigosos porque passavam despercebidos até mesmo em exames de consciência rigorosos. Senhor, orava ela, tu vês o que eu não vejo, perdoa o que eu não reconheço e purifica este coração que se engana a si mesmo. Era uma oração que ela repetiria diariamente pelo resto da vida, sabendo que a vigilância sobre os movimentos secretos do coração era uma tarefa que jamais terminaria nesta vida. Santa Teresa compreendeu, através de uma revelação particularmente dolorosa, que alguns dos pecados mais graves são aqueles que cometemos não por fazer algo errado, mas por deixar de fazer algo certo. Era como se descobrisse que sua alma estava cheia de espaços vazios onde deveria haver amor, palavra, ação, presença. Meu Deus, escreveu em uma de suas cartas mais íntimas, quantas vezes pequei não por agir mal, mas por não agir quando tu esperavas que eu agisse? O 11º pecado invisível que Teresa identificou foi a indiferença disfarçada de respeito. Quando via uma irmã sofrendo em silêncio, às vezes pensava: não devo me meter, ela não pediu ajuda. Mas Teresa percebeu que por trás dessa aparente delicadeza se escondia muitas vezes uma comodidade, um medo de se envolver, uma forma sutil de egoísmo que usava o respeito como desculpa para não amar concretamente. ¿Cuántas veces has visto a alguien sufrir y has pensado, no es asunto mío, en lugar de preguntarte, ¿qué puedo hacer para ayudar? Teresa descobriu que há momentos em que Deus nos coloca diante de uma necessidade, não para que a ignoremos respeitosamente, mas para que sejamos instrumentos de sua misericórdia. A inação, nesses casos, se tornava uma forma sutil de rejeitar o chamado divino ao amor concreto. O 12º e último pecado invisível que Santa Teresa revelou foi o mais surpreendente de todos: a falsa humildade que impede o bem. Teresa notou que às vezes deixava de oferecer ajuda, conselho ou correção fraterna pensando: quem sou eu para ajudar? Outros são mais capazes.
mas compreendeu que por trás dessa humildade aparente se escondia às vezes o orgulho. Era mais fácil se esconder na própria pequenez do que arriscar-se a errar tentando fazer o bem. Teresa percebeu que Deus não nos pedia para ser perfeitos antes de amarmos, mas para amarmos mesmo sendo imperfeitos. Quantas oportunidades de fazer o bem perdi, lamentava ela, por achar que não estava suficientemente santa para ser canal da graça divina? Era um pecado particularmente traiçoeiro, porque se disfarçava de virtude, usando a humildade como escudo para a covardia espiritual. A santa compreendeu que esses pecados de omissão eram talvez os mais difíceis de detectar, porque deixavam o campo da ação aparentemente limpo. Não havia nada errado visível, apenas espaços vazios onde deveria ter havido amor. Por isso, passou a fazer ao final de cada dia uma pergunta que mudaria para sempre sua forma de viver. Senhor, que oportunidades de te amar através do próximo deixei passar hoje? Em seus últimos anos de vida, Santa Teresa enfrentou algumas das provações mais duras de sua existência. Oposição violenta às suas reformas, doenças que a deixavam prostrada por meses, e períodos de aparente silêncio de Deus que a faziam questionar se sua missão havia sido realmente inspirada pelo céu. Foi nessas circunstâncias extremas que ela descobriu uma categoria de pecados ainda mais sutil, aqueles que se cometem contra a esperança, disfarçados de realismo ou prudência. Teresa percebeu que durante esses períodos difíceis, sua mente começava a criar narrativas pessimistas sobre o futuro, sempre apresentadas como sendo realistas. Essa reforma vai fracassar. Eu sou velha demais, não tenho recursos suficientes, os superiores nunca vão aprovar. Te has dado conta de que a veces tus pensamientos realistas sobre el futuro são em realidade ataques disfrazados contra a esperança? Teresa compreendeu que o desespero rara vez chega gritando, geralmente sussurra com voz de razão. O que mais a assombrou foi descobrir que esses pensamentos pessimistas se disfarçavam de virtudes. Não estou sendo pessimista, racionalizava ela. Estou sendo prudente, preparando-me para o pior. Mas em oração, uma voz interior lhe disse claramente: Teresa, quando tu assumes que eu vou falhar, não estás sendo prudente, estás duvidando do meu amor. Era um pecado invisível contra a esperança. Presumir que Deus não cuidaria do futuro, disfarçando essa presunção como sendo preparação realista. Teresa também descobriu que havia uma forma ainda mais sutil de pecar contra a esperança: o desespero preventivo. Quando enfrentava uma situação difícil, às vezes se preparava emocionalmente para o fracasso como forma de proteção. Pensava: se eu já esperar o pior, não vou me decepcionar. Mas compreendeu que isso era uma forma de tentar controlar o sofrimento futuro, negando a possibilidade de que Deus pudesse surpreendê-la com sua bondade. A revelação mais dolorosa veio quando Teresa percebeu que esses pecados contra a esperança não afetavam apenas sua paz interior, mas também contaminavam seu apostolado. Quando estava interiormente desesperançada, transmitia essa energia às suas filhas espirituais, às pessoas que buscavam seu conselho, às comunidades que fundava. Meu Deus, orou ela com lágrimas. Quantas almas deixaram de crer em teus milagres, porque viram minha falta de esperança disfarçada de prudência. Era terrível descobrir que o desespero, mesmo o mais sutil, era contagioso como uma doença espiritual. Santa Teresa descobriu que a impaciência não era apenas pressa ou irritação, era uma forma sutil de rejeitar os tempos de Deus, de querer forçar o céu a operar segundo seus cronogramas humanos. Durante seus anos fundando conventos, reformando o Carmelo e enfrentando infinitas burocracias eclesiásticas, ela percebeu que cometia pecados diários de impaciência que nem sequer reconhecia como faltas, mas que criavam uma barreira invisível entre sua alma e a paz divina. O pecado mais sutil que Teresa identificou nessa categoria era a pressa espiritual disfarçada de zelo. Quando suas reformas encontravam obstáculos, ela sentia uma urgência interior que racionalizava dizendo: isso é para a glória de Deus, precisa ser feito rapidamente. Mas em momentos de maior lucidez espiritual, percebia que por trás desse zelo se escondia uma forma de orgulho, a incapacidade de aceitar que Deus pudesse ter um cronograma diferente do seu.
¿Te has dado cuenta de que a veces tu urgência por hacer el bien es en realidad impaciência disfrazada de virtude? Teresa compreendeu que quando forçava as situações, mesmo com boas intenções, estava na verdade dizendo a Deus: meu tempo é melhor que o teu, minha pressa é mais sábia que tua paciência. Era uma forma sutil de falta de fé, mascarada como sendo dedicação apostólica. Outro pecado relacionado que Teresa descobriu foi a ansiedade pelos frutos espirituais. Quando orientava suas filhas espirituais na oração, às vezes ficava impaciente se elas não progrediam no ritmo que ela esperava. Pensava: já expliquei isso várias vezes, por que ela não entende? Era uma forma de esquecer que cada alma tem seu próprio ritmo de crescimento e que a graça de Deus não se move segundo nossas expectativas pedagógicas. A descoberta mais humilhante para Teresa foi perceber que sua impaciência com os outros era, na verdade, impaciência consigo mesma, projetada para fora. Quando se irritava com a lentidão de uma irmã para aprender, era porque não aceitava suas próprias limitações como mestra. Quando ficava ansiosa com os atrasos burocráticos de suas fundações, era porque não conseguia aceitar sua própria impotência diante de sistemas maiores que ela. Senhor, orou com profunda humildade, minha impaciência com os outros revela minha impaciência contigo, que me fazes crescer tão lentamente em santidade. Nos últimos anos de sua vida terrena, Santa Teresa enfrentou uma das descobertas mais dolorosas sobre a natureza humana. Era possível usar as próprias práticas religiosas como instrumentos de pecado, transformar a oração em teatro, a penitência em orgulho e a piedade em máscara para esconder a dureza do coração. Foram revelações que a deixaram profundamente abalada, porque mostravam como até mesmo uma alma sinceramente dedicada a Deus podia se enganar de formas extremamente sutis. O pecado mais chocante que Teresa descobriu foi a oração interesseira disfarçada de devoção. Ela percebeu que às vezes orava com mais fervor quando precisava de algo específico de Deus e com menos intensidade quando estava em paz. ¿Te has dado cuenta de que oras más cuando necesitas algo que cuando solo quieres estar con Dios? Teresa se horrorizou ao perceber que estava inconscientemente tratando a oração como um instrumento de negociação, não como um encontro de amor. Outro pecado relacionado que ela identificou foi a piedade como propaganda pessoal. Teresa notou que às vezes prolongava suas práticas devocionais quando sabia que outras pessoas estavam observando, não por amor a Deus, mas por uma satisfação secreta em ser vista como santa. Era uma forma diabólica de usar a própria espiritualidade para alimentar a vanglória, transformando os momentos mais sagrados em espetáculos para consumo alheio. Mas o pecado da falsa piedade que mais a entristeceu foi descobrir que às vezes usava sua vida espiritual como escudo para evitar as responsabilidades do amor concreto. Quando uma irmã precisava de ajuda prática, ela às vezes pensava: não posso interromper minha oração para ajudá-la. Teresa percebeu que estava usando a oração como desculpa para não servir, esquecendo que Deus prefere um coração caritativo a 1000 genuflexões vazias. A revelação final sobre os pecados da falsa piedade veio quando Teresa compreendeu que todos esses erros nasciam de uma raiz comum, a tentativa de controlar Deus através da religião, em vez de se entregar a Ele através do amor. Meu Senhor, escreveu em uma de suas últimas cartas, perdoa-me por todas as vezes que usei tua própria casa como esconderijo do teu amor, tuas próprias orações como fuga da tua vontade, tua própria cruz como pedestal para minha vanglória. Era a confissão mais profunda de uma alma que havia dedicado toda a vida a Deus, mas que descobriu que até mesmo na santidade era possível pecar de formas imperceptíveis. Na véspera de sua morte, Santa Teresa reuniu suas filhas espirituais para transmitir-lhes o fruto mais maduro de sua longa jornada de autodescoberta espiritual. Com a voz fraca, mas os olhos brilhando com uma luz que parecia vir de outro mundo, ela começou a ensinar o caminho da libertação desses 12 pecados invisíveis que havia descoberto ao longo de décadas de vigilância interior e purificação da alma. Filhas queridas, disse ela, não vos assusteis ao descobrir esses pecados em vossas almas. O maior pecado seria fingir que eles não existem. A libertação começa sempre com o reconhecimento humilde da verdade sobre nós mesmas.
Teresa ensinou que o primeiro passo da liberdade espiritual é desenvolver o que ela chamava de olhar misericordioso sobre si mesma, a capacidade de ver os próprios defeitos sem desespero, mas também sem complacência. Estás listo para mirar tua alma com a mesma misericórdia com que Deus te mira? Teresa explicou que a vigilância interior não deveria se tornar uma obsessão doentia, mas uma atenção amorosa, como a de uma mãe que observa seu filho não para criticá-lo, mas para protegê-lo e ajudá-lo a crescer. Quando descobrirdes um desses pecados sutis em vossa alma, ensinou ela, não o combatais com violência, mas o entregai a Deus com humildade, como uma criança que leva à mãe um brinquedo quebrado para que ela o conserte. O segundo elemento da libertação que Teresa ensinou foi a prática do que ela chamava de substituição amorosa. Em vez de simplesmente tentar parar de cometer esses pecados invisíveis, era preciso substituí-los por atos positivos de amor. Se descobrires que estás julgando alguém interiormente, dizia ela, não te limites a parar de julgar, mas oferece imediatamente uma oração por essa pessoa. Se perceberdes inveja disfarçada, transformai-a em gratidão pelos dons que Deus deu ao outro. A revelação final que Teresa compartilhou com suas filhas foi o segredo supremo da libertação. Esses 12 pecados invisíveis são como teias de aranha que só têm poder sobre nós enquanto vivemos na escuridão. Mas quando acendemos a luz da presença constante de Deus em nossa alma, eles se desfazem sozinhos, não pela força, mas pela luz. Era sua maneira de dizer que a vigilância mais poderosa não é aquela que luta contra o mal, mas aquela que se mantém constantemente voltada para o bem, para Deus, para o amor. Suas últimas palavras sobre esse tema foram: filhas, não deixeis que o descobrimento desses pecados vos desanime, pelo contrário, alegrai-vos, porque uma alma que conhece suas próprias trevas está mais próxima da luz que aquela que vive na ilusão de que já é perfeita. Vigiai, sim, mas vigiai com amor. E lembrai-vos sempre, não é a ausência de defeitos que nos faz santas, é a presença de Deus em nosso coração que nos transforma. E com essas palavras, Santa Teresa entregou sua alma a Deus, deixando para nós o mapa mais preciso já traçado para a libertação das armadilhas invisíveis que impedem nossa